Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 19 de julho. Eu, Thais Herédia e Priscila Yazbek vamos juntas deixar você bem informado sobre a economia no Brasil e do mundo. Minha gente, aqui, faz tempo que nós não falamos dela, né? Da Petrobras. Mas hoje ela vai ser destaque aqui no nosso episódio. E nós vamos falar muito sobre a governança da companhia, que de um jeito ou de outro tem conseguido se desviar, pelo menos dos ataques mais diretos da política. Estamos vendo efeito de várias decisões do governo, mas ela está se segurando ali de um jeito ou de outro. O que aconteceu de mais recente é que 2 nomes daqueles escolhidos e indicados pelo governo federal para a troca do conselho de administração da empresa foram vetados pelo comitê de análise, que já ficou famoso, né? O comitê de elegibilidade da Petrobras, essa altura da vida tem que aprender essa palavra, e o conselho da companhia, o atual conselho, fez uma reunião extraordinária ontem e, para surpresa geral da nação, acatou a decisão do comitê e manteve o veto aos 2 nomes. Pois bem, quem são eles? Não vou dar nomes aqui, vou dizer o que eles fazem. Um é assessor direto do ministro Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, principal cargo político do governo, depois do presidente da República. E o segundo é procurador-geral da Fazenda Nacional, que defende a União em processos, inclusive entre a Petrobras e o governo federal. O que foi apontado como descumprimento da lei das estatais, do Estatuto da Empresa, choque e conflito de interesses, acabou virando um grande revés para o presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, desde fevereiro do ano passado, quando ele resolveu demitir Roberto Castelo Branco, que ele tenta intervir na gestão da companhia. Até agora, o que o presidente conseguiu foi dar posse ao 4º CEO da Petrobras e evitar um fortalecimento da governança contra a interferência política. Nesse ano e meio, mas especialmente nos últimos meses, o Conselho tentou aprovar uma ou outra medida que melhorariam ali a proteção sobre a gestão da companhia, mas o governo barrou e conseguiu evitar o encaminhamento dessas questões. Para quem acredita que a sorte ajuda, pelo menos estava ajudando até agora, a queda do preço do petróleo nas últimas semanas evitou novos reajustes de combustíveis. Pelo contrário, né, começou a haver pressão para que a Petrobras baixasse os preços. Agora já vai ficar mais difícil, porque o petróleo já está subindo de novo. Ontem chegou a subir mais de 5% e continua nessa toada. Muita volatilidade, né? Está difícil fazer cenário com o petróleo. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Desde que Caio Paes de Andrade assumiu interinamente a presidência da Petrobras, ele está quietinho lá. Ele não está fazendo de conta que não é com ele e provavelmente vai ficar assim até a Assembleia Geral dos Acionistas, que foi convocada pelo Conselho Administrativo e está marcada para daqui 30 dias. No episódio de hoje, está colocado aqui o contexto do nosso destaque, nós vamos falar bastante sobre essa questão da Petrobras. O lado que eu trago aqui para vocês é o seguinte: o governo, como ele é acionista majoritário das ações com direito a voto, ele pode tomar a decisão de não levar em consideração a decisão do Conselho, né? E manter a indicação dos nomes na Assembleia. Como ele tem maioria nos votos, ele consegue, inclusive, aprovar o nome desses indicados, fora os outros 6 nomes que ele também indicou para mudança. Ele consegue fazer isso, mas na avaliação de executivos próximos à Petrobras, aqui abre-se um precedente, um risco perigoso, porque seria como oficializar a interferência política, né? Manter e forçar a nomeação no Conselho de 2 nomes que afrontam a legislação e afrontam o Estatuto da Companhia são elementos absolutamente consistentes, na visão dos especialistas, para uma decisão judicial de acionistas. E aí a expectativa é olhar para o que aconteceu, por exemplo, quando a Petrobras sofreu o escândalo da Lava Jato, né? Ela sofreu um processo judicial lá fora pelos acionistas internacionais, processo gigante, né, que custou à companhia quase 4 bilhões de dólares. Portanto, a Petrobras já pagou o preço por interferência política, né? Então, manter esse nome na pauta ou querer aprovar ainda assim pode
acabar transformando em elemento consistente a possibilidade de uma judicialização. Então, vamos aguardar o edital da Assembleia, que deve ser publicado aí nas próximas horas, entender se tem alguma coisa ali para além da troca do Conselho e da presidência da Petrobras, e vamos trazer aqui para vocês. Mas agora a Priscila vai falar exatamente sobre esse aspecto da regulação, da fiscalização, que funcionou, que foi muito incisiva, especialmente lá de fora sobre a Petrobras no caso da Lava Jato, mas que não tem aparecido com toda essa força, com toda essa autoridade nesse processo de interferência política até agora. Essa notícia se relaciona com uma outra, né? E é curioso notar o timing das coisas, né? Porque toda essa novela da Petrobras e troca de conselho e troca de presidência, ela casa também com a nova posse, então, do presidente da Comissão de Valores Imobiliários, o João Pedro Nascimento, que tomou posse ontem, justamente ontem. E por que eu tô relacionando uma coisa com a outra? Por que eu falei dessa questão do timing ser curioso, né? Porque toda essa novela da Petrobras, ela traz uma impressão, uma percepção que tem sido muito notada por especialistas do setor de petróleo e gás e também por analistas de mercado, de que a CVM, que é o xerife do nosso mercado, está sendo muito omissa nessa história toda. Então, a percepção é que quando o governo quer mexer na presidência da Petrobras, quer indicar os seus conselheiros, ele consegue. Não importam as regras, não importam as tentativas dos comitês internos e de técnicos de alertar que talvez aquele nome não seja o mais indicado, talvez aquele nome não seja o mais qualificado, tudo isso não importa. O que importa é que a vontade política se impõe e o governo consegue colocar na Petrobras e na direção da Petrobras, no comando da Petrobras, quem ele bem entende. Isso não é exclusividade só do governo atual, né? Nos outros governos isso também aconteceu. Não à toa, o mandato médio dos presidentes da Petrobras é de cerca de 1 ano e meio. Então, em cerca de 70 anos de existência da Petrobras, a Petrobras já trocou de presidente 40 vezes. Então, só no governo Bolsonaro, a média de cada presidente fica em 10 meses, né? Então, o governo vai fazendo ali, impondo suas vontades políticas sobre a Petrobras. E é isso, né? A política vai dominando as decisões e vai se impondo, vai se sobrepondo, na verdade, às questões técnicas, aos interesses da empresa e também dos acionistas, inclusive lembrando, né, que o principal acionista da Petrobras é a União, somos todos nós, né, porque as ações da Petrobras geram dividendos, geram muito recolhimento de impostos, a gente já falou muito sobre isso aqui, então o governo é o principal beneficiário da Petrobras e de uma governança forte, né? Mas, voltando ao timing que eu falei da questão da CVM, então, ontem tomou posse o João Pedro Nascimento, que é amigo de infância do Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Ele mesmo admitiu isso quando foi indicado para a presidência da CVM. E mais curioso ainda do que isso, e chamo mais atenção ainda para o timing, que o que ele falou no seu discurso de posse sobre as diretrizes da CVM, sobre a gestão dele, é que ele quer uma CVM Tech. Quer olhar o mercado de criptos, quer fazer regulação sobre o mercado de criptomoedas. Então, trazer uma ideia de uma CVM Tech em meio ao turbilhão que acontece em termos de governança hoje no país, ou a falta de governança hoje no país, porque como eu disse, os analistas e especialistas têm destacado e muito a omissão da CVM em todo esse processo de trocas e de vai e vem na Petrobras. Então tem uma discussão muito profunda sobre o papel da CVM, o papel do xerife do mercado, até onde que a CVM pode ir, mas fato é que o mínimo não foi feito, que seria fazer alertas, emitir comunicados, falar e mostrar que a CVM está atuante, está olhando e observando essa questão de perto. Nem isso aconteceu. Então esse é um ponto também que muitas pessoas do mercado cada vez mais têm destacado, mas que acaba se perdendo aí no turbilhão de notícias também que acontecem no nosso mercado, na nossa economia e com a Petrobras, então acabam passando despercebidos. Mas é um ponto importantíssimo. E a Thaís falou sobre processos que a Petrobras já teve que enfrentar e prejuízos para a empresa por causa dessa falta de governança, mas esses processos, eles aconteceram e acontecem com muito mais celeridade lá fora, porque a Petrobras também tem ações negociadas lá fora.
fora. Aqui dentro, toda essa discussão, ela não tem gerado nenhuma questão, nenhuma implicação prática, inclusive as perspectivas, né, e as ações que são movidas, por exemplo, para acionistas minoritários, ou ações que entram na justiça, todas elas sempre trazem a mesma impressão para quem conhece a Petrobras, as coisas como acontecem. Sempre os advogados, especialistas em direito societário, que eles falam, não, tudo bem, os acionistas vão lá, vão se manifestar, vão falar, vão entrar com a ação, mas isso não dá em nada. Essa é a resposta que a gente sempre escuta como jornalista, quando a gente vai perguntar, mas e essa ação que vai ser movida? E esse currículo que foi questionado? E esse alerta do comitê interno? E esse alerta que o mercado está fazendo? Sempre a resposta é a mesma, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Tanto não dá em nada que a troca no comando da Petrobras, ela só mexeu mesmo com as ações quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca de José Mauro Ferreira Coelho para indicar o Caio Mairo Paes de Andrade, e agora as ações acabam refletindo muito do que está acontecendo com o mercado de petróleo, só que de um jeito um pouco distorcido, né? Então, o petróleo sobe, a Petrobras sobe um pouco menos do que as outras petrolíferas. O petróleo cai, a Petrobras cai um pouco menos, porque quando o petróleo sobe é bom para as petrolíferas, mas para a Petrobras acende o alerta de ingerência política, né? Quando cai, de certa forma é ruim, né, para as petrolíferas, mas para a Petrobras, de certa forma, não é tão ruim, porque tem uma impressão de, o petróleo não vai ficar tão caro, não vai ter tanta interferência política na Petrobras. Então, o trocar ou não trocar conselheiros e tudo isso daí, assim, a perspectiva é sempre a mesma. O governo vai conseguir fazer o que ele quer com a Petrobras. A questão é como que eles vão mexer com o preço, né? Isso acaba, assim, mexendo muito com as ações da Petrobras, mas só para passar também, pra gente não passar batido, ontem as ações da Petrobras subiram mais de 2%, depois que o petróleo subiu quase 5%, estão valendo, então, R$ 28,60, mas com o analista sendo unânime na análise de que a Petrobras poderia estar valendo muito mais e destacando sempre que a Petrobras está descontada frente aos pares quando são observados os seus múltiplos. Então, essa é a história da Petrobras, né? Resumo da ópera. Petrobras está em meio aí a essa discussão sobre o seu novo conselho, com expectativa já muito previsível de que o governo vai conseguir fazer prevalecer sua vontade e, ao mesmo tempo, com o mesmo timing, o presidente da CVM, que é amigo de infância do senador Flávio Bolsonaro, toma posse e fala que quer fazer uma CVM Tech no meio de todas essas discussões sobre governança da maior estatal do país. É isso. Só para a gente fechar esse capítulo da Petrobras, a CVM, ela é a xerife do mercado de capitais, né? E ela age pelo interesse do funcionamento eficaz, transparente, né? De proteção tanto para os acionistas quanto da governança das empresas. E o mercado de capitais no Brasil, ele estourou nesses últimos anos. A quantidade de CPFs na Bolsa, são 5 milhões de CPFs. Até 3, 4 anos atrás, eram menos de 1 milhão de pessoas que estavam no mercado acionário. Então, deveria ser o contrário, né? Quanto maior o mercado de capitais, mais eficiente e atuante os órgãos reguladores e fiscalizadores desse mercado. A seguir, cenas dos próximos capítulos, meus caros. Olha, o Money de hoje é o Money das commodities, mas agora nós vamos mudar. Nós vamos falar sobre o minério de ferro. É o terceiro produto mais exportado do Brasil e ele também é responsável por impactar o resultado e o desempenho da maior empresa brasileira, daquela que tem hoje o maior peso no índice da Bolsa de Valores, da B3, eu estou falando da mineradora Vale. Então, para começar aqui o assunto, dividir com vocês rapidamente assim, o que está acontecendo com o minério de ferro. A China é o maior consumidor mundial e é para ela que nós vendemos cerca de 65% da produção nacional. E esse minério todo vai para a produção de aço, que é a base para a construção civil e para a infraestrutura. 2 setores que são sempre muito estimulados e incentivados pelo governo chinês para uma retomada ou para uma aceleração da atividade econômica. Entre os bilhões de dólares que já foram injetados na economia para estímulo e uma desaceleração esperada da atividade chinesa, o preço do minério de ferro lá fora oscilou demais nos últimos 18 meses. Em maio do ano passado, bateu todos os recordes, chegou a $230 no mercado chinês. Agora, ronda os $100, mas beliscou os $80 há poucos dias. Nós vamos ouvir aqui hoje especialistas para falar um pouco mais sobre esse contexto. Hoje de manhã, a S&P Global soltou um
um relatório dizendo que a produção de aço na China caiu agora em julho e mesmo que o país renove os seus pacotes de estímulo, há um limite para uma recuperação dos preços do minério de ferro. Isso segundo os analistas da S&P Global. A Goldman Sachs também soltou um relatório fazendo análise sobre a performance do minério de ferro no mercado internacional, dizendo que a previsão é de um arrefecimento lento, mas um arrefecimento contínuo do preço do minério de ferro, em algum momento daqui até 2024, 2025, passar a operar abaixo dos $100. Essa conjuntura toda explica um pouco o desempenho das exportações brasileiras este ano. Houve queda de 31% de venda em bilhões de dólares, né, de minério de ferro e mais de 11% na conta das toneladas. No ano passado, para vocês terem uma ideia, esse resultado foi uma inversão. Aumentou em mais de 70% em bilhões de dólares o volume de exportações e em mais de 20% o volume em toneladas de exportações. Esse quadro agora se inverte. Bom, falando sobre minério, a gente fala também sobre um pouco da história da China, porque a China é o principal, então, comprador de minério do mundo, não só do Brasil, mas do mundo todo. E aí é importante trazer uma reflexão um pouco sobre a China, né? Conversei com o Gilberto Cardoso, que é CEO da Tarraco Commodities, também analista da On Research, e ele é super especialista nesse mercado. Ele estava, inclusive, em Singapura essas semanas, observando um pouco das perspectivas para minério, e ele fez uma análise muito interessante sobre o histórico, né? Por que o minério está passando por esse momento aí de volatilidade, o que está acontecendo com a China. Então, o que ele explicou, né? A China tentou voltar as suas iniciativas da economia pro consumo interno e tentou também fazer um projeto muito grande de urbanizar a sua população, né? Uma população muito rural e passou por esse processo, então, de urbanização, isso que se intensificou a partir dos anos 2000. Desde então, os chineses têm incentivado, o governo chinês tem incentivado muito a construção civil, também a compra de títulos dessas empresas, tem fornecido juros mais baixos, subsidiado juros para que esses bancos eles forneçam crédito para empresas do setor de construção civil, e isso fez com que o setor de construção civil ficasse muito alavancado na China. O resultado disso é o que a gente viu acontecendo com a Evergrande, que é aquela empresa gigante do setor imobiliário chinês, que deu calote e que daí desencadeou também toda uma crise no sistema e no mercado imobiliário chinês. Essa crise no mercado imobiliário chinês, isso um outro analista, o Roberto Mota da Genial, ele divide em 3 partes, né? Faz uma divisão interessante, ele fala o seguinte: primeira parte foi o calote da Evergrande, o governo chinês não interferiu muito, não tentou socorrer, mas depois veio uma onda de calotes internos, de dívida interna dessas grandes incorporadoras. Então, primeiro, calotes externos, o governo não interferiu muito. Os calotes internos, o governo tentou socorrer. E agora, essa crise, ela escala para uma terceira etapa, na qual os consumidores chineses não confiam mais no mercado imobiliário. Eles não estão recebendo mais os seus imóveis e isso está gerando uma crise enorme. O Gilberto Cardoso, da Tarraco, ele falou um pouco sobre essa questão que explica muito do que está acontecendo com o minério. Vamos ouvir. E o que está acontecendo na China hoje é, por conta do baixo crescimento do PIB até agora, né, algumas restrições, tanto de financiamento quanto vendas de terreno, né, vendas de terra para financiamento, aquele apetite que era gigantesco de todo mundo tomar a terra e emitir bonde, freou, simplesmente freou. Com isso, né, o que acontece? Você não tem projetos começando mais, a velocidade está muito mais baixa, a demanda de aço está muito fraca. Uma vez mais, 40% da demanda de aço na China é construção civil, 40%. 10% é infraestrutura, projetos pesados. Então, a situação hoje é um pouco complicada porque, além dessa parte financeira, começa a se gerar um mal-estar da população, né, que investiu sua poupança muito suada, né? O povo chinês é um povo muito trabalhador e ele se sente injustiçado, porque ele trabalha demais, ele investiu para comprar uma casa e a casa não foi entregue ou atrasada. Bom, e essa situação toda, então, que o Gilberto descreveu e fez essa análise super interessante também do ponto de vista do chinês, né, da população chinesa, traz um estresse financeiro muito grande, né? E o mercado financeiro e a economia, ela é muito feita de emoções, né? Então, quando a confiança é quebrada, isso contagia todo o sistema, é o que está acontecendo na China. Então, este é o momento em que os analistas e o mercado todo se perguntam quanto que o governo chinês vai tentar socorrer
o mercado imobiliário, até onde vai com os estímulos que está anunciando e se isso vai ser capaz de reverter essa crise. Essa é a grande dúvida hoje em relação à China e que mexe com o minério de ferro e que mexe, consequentemente, com o nosso mercado brasileiro, que é muito baseado no minério de ferro e muito baseado em commodities, com a Vale tendo um peso de 14% sozinha sobre o Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa. Então, o que acontece lá mexe com o nosso mercado, com a nossa exportação, com a nossa economia e principalmente com a nossa bolsa, porque só a Vale tem 14% de peso sobre a nossa bolsa. Então, o que o Gilberto diz é que lá em Singapura há um pessimismo muito grande em relação à China e minério de ferro, com a desaceleração da China. A gente falou na semana passada sobre o PIB do segundo trimestre da China, que foi o segundo pior da história, né, da série histórica que começou em 92, só não perde para o primeiro trimestre de 2020. E aí, com isso, nesse cenário, ele falou que tem analistas que esperam que o minério de ferro caia dos atuais cerca de $100, o minério negociado em Dalian, para cerca de $80, e num cenário ainda mais pessimista, pode chegar a cair até $60. E a Vale tem uma correlação muito grande com o minério de ferro. Se você pega o gráfico do minério de ferro em Dalian e da Vale, a correlação é muito forte. Então, na perspectiva do Gilberto Cardoso, ele acha que a Vale vai cair. Agora, trazendo aquele panorama das indicações de corretoras e bancos compilados pela Reuters, o que a gente tem hoje são 8 recomendações de compra para Vale, 3 neutras, um preço-alvo para Vale de R$ 108,00, sendo que a Vale hoje está em cerca de R$ 68,00. Isso implica um potencial de valorização para as ações de 58%. Mas eu gosto de trazer essa visão mais pessimista do Gilberto, que acha que tem espaço para a Vale cair, porque essas recomendações feitas por corretoras e gestoras, muitas vezes elas são muito otimistas, porque às vezes a corretora, o grande fundo, ele tem aquela ação na sua carteira, então ele recomenda a compra até motivado por interesses próprios. Então é sempre bom olhar com ressalvas isso. Mas fazendo também um paralelo com outras ações também siderúrgicas e do setor, né, de mineração e siderurgia, as perspectivas, aí vocês se perguntam, mas se Vale tá ruim, para onde que a gente vai, né? E aí os analistas estão falando que nessa temporada de resultados esperam resultados melhores da Gerdau, porque a Gerdau é siderúrgica, então enquanto a Vale, com queda no preço do minério de ferro, acaba só perdendo, né, porque a matéria-prima que ela extrai e vende tá caindo, a Gerdau, que usa o minério de ferro como matéria-prima para a produção do aço e também o carvão para produzir o aço, acaba se beneficiando duplamente com a queda nos preços das duas commodities. Então, o custo de produção da Gerdau tende a cair e ainda que haja uma perspectiva aí de demanda menor pela China, esse custo reduzido traz, né, alguma perspectiva aí mais favorável para as ações, pelo menos mais favorável do que para as ações da Vale. E aí, falando sobre Gerdau, a Gerdau hoje tem 12 recomendações de compra, 2 neutras, e dessas 12 recomendações de compra, 2 são strong buys, quando os analistas recomendam fortemente a compra da ação. Hoje o preço-alvo da Gerdau está em R$ 37,00, as ações estão cotadas a cerca de 24, então isso implica um potencial de valorização, de acordo com esse preço-alvo, de 58%, né? É um potencial de valorização igual ao potencial de valorização da Vale, mas os analistas falaram que para essa temporada de balanço estão mais animados com os resultados da Gerdau e também falam sobre o momento da Gerdau, que é mais positivo, porque a Gerdau, além de estar baseada em aço, também é mais voltada para o mercado interno, sofre menos com esse contexto externo que a gente falou aqui sobre minério, China e perspectivas de desaceleração da economia global. Nós recebemos hoje no Money o Jansen Costa, que é sócio fundador da Fatorial Investimentos, e tratamos disso também. E eu perguntei para ele, inclusive assim, com um pouco na pessoa física, né? Porque a Vale, que a Pri contou aqui um pouco do histórico e das recomendações, a Vale, ela tem um perfil de conseguir acolher aquele investidor que quer participar do mercado acionário e, ao mesmo tempo, tem um lado mais conservador, né, por causa dessa solidez, já fazendo um trocadilho idiota aqui com o minério de ferro, dessa solidez dela com o núcleo, né, do seu negócio. E o Jansen faz uma leitura muito interessante sobre não se deve comprar ou vender a ação, mas como avaliar a ação ou a companhia. Vamos ouvir. A gente está comentando sobre a turbulência vindo de fora para dentro, né? Mas lembrando que a gente está num ano eleitoral. Então a Vale, ela ela exporta minério de ferro, que não depende do mercado local, e sim do mercado internacional. Essa commodity, ela é atrelada ao dólar,
Tá? Então, alguns efeitos são positivos para ter Vale na carteira. Obviamente, o ciclo de commodities é muito mais difícil de você ter uma previsibilidade da geração de caixa da companhia em função de um preço futuro cotado no mercado internacional. Então, ter Vale na carteira faz sentido porque você se expõe menos ao Brasil, mas você depende muito mais do cenário internacional. Só para dar um detalhe importante, o preço do minério de ferro hoje está na casa de $100. A Vale custa produzir aproximadamente entre 40 e 45 dólares o minério de ferro, ou seja, nesse nível de preço, a Vale continua e continuará gerando muito lucro para a companhia. A grande questão é saber se o preço vai permanecer em $100 ou ele vai cair. Lembrando que uma vez que o preço da commodity ele venha a cair, haverá um desestímulo para a produção. Então, uma vez que diminua a produção, vai ter um choque aí de oferta. E lembrando que não existe só Vale no Brasil, né? Existem outras ações do setor de mineração aqui, como a CSN Mineração, que também é exportadora de minério. Este episódio do CNN Money vai ficando por aqui. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.